Vamos lá, cara. Dia após derrota em Fla-Flu é sempre muito complicado, mas vamos embora pra gente gravar aqui um giro de notícias, pensando já também no jogo de quinta. Eu até ia fazer uma análise tática do jogo contra o Flamengo, mas acho que as coisas que eu percebi ali do jogo contra o Flamengo eu vou guardar um pouco mais pra frente pra gente poder fazer ele já também no jogo da LDU, da ida e da volta, quando tiver um pouco mais de padrão nesse time também já dentro desse ano, tá? Mas a minha ideia é voltar com as análises táticas nesse ano. Vamos embora, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda bastante a gente. E vamos repercutir um pouquinho toda essa questão do jogo de quinta-feira. Mas antes, vamos falar sobre o jogo do próximo domingo. Isso porque a FERJ divulgou os horários e datas do próximo final de semana, né, do Fluminense, do jogo entre Fluminense e Flamengo, né, não só da partida do Fluminense contra o Flamengo, mas também de toda a rodada do Campeonato Carioca, tá? O Fluminense vai jogar no domingo, a gente já sabia disso, né, obrigatoriamente, porque joga na quinta a Recopa contra a LDU, e mais além disso, o Flamengo é o único time a jogar no sábado contra o Madureira. Isso dá uma prejudicada no Madureira na questão da Taça Rio, mas o Flamengo já é campeão, né? Uma diferença ali de saldo. Eles têm 19 e a gente tem 8 de saldo, então obviamente a gente não chegaria. O Flamengo já é campeão da Taça Guanabara. E eles botaram o único jogo às 4 da tarde, Fluminense e Botafogo. E aí tem uma questão aqui, tanto de transmissão da Band, para a Band poder passar o jogo do Fluminense e também passar o jogo do Vasco, e também de questão de torcida. O BEP deu a autorização, o jogo entre Fluminense e Botafogo será no Maracanã, e o jogo do Vasco será em São Januário. A expectativa de público desse jogo contra o Botafogo é baixíssima. Eu diria que vai ser o pior público em clássico no estado do Rio de Janeiro em muito tempo, assim. Porque até teve gente que falou, não, Gabriel, mas se for campeão contra a LDU, muita gente vai nesse clássico. Eu acho que nem tanto assim, não. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser. Tomara que eu esteja errado, né? Lembrando que é clássico, tem torcida mista, né? Tem setor norte pro Botafogo, setor sul pro Fluminense, e o meio de campo é de torcida mista. Enfim, então, e aí o Vasco joga às 6h10 contra a Portuguesa. No mesmo horário tem Volta Redonda e Nova Iguaçu contra lá às 6h10 também, né? Lá no Raulino de Oliveira. Tem Boa Vista e Bangu, também às 6h10, e Audax e Sampaio Corrêa, também às 6h10, ainda com local indefinido, né? Porque por conta, principalmente, do Elci Rezende estar sendo utilizado pelo Boa Vista, né? E aí esse jogo do Audax e do Sampaio precisaria ser nesse horário. Não sei exatamente porque o Sampaio tem praticamente chance nenhuma, né, de conseguir alguma coisa. Não, eles mudaram o horário agora que eu vi. O jogo do Audax e Sampaio Corrêa passou para o sábado. Então aqui é porque aqui nessa tabelinha está desatualizado. O jogo do Audax e Sampaio Corrêa vai ser no Elci Rezende, mas passou para o sábado. E aí, cara, assim, só pra vocês entenderem os cálculos, né? Vamos ignorar aqui a parte do Flamengo. Eu não vou botar derrota do Flamengo, igual eu ia botar de brincadeira, mas porque pode influenciar ali. Mas o cálculo é muito simples. Assim, o Fluminense corre um risco muito grande de cair pra 4ª posição, lembrando que o Fluminense já tá classificado, se não ganhar o Botafogo, tá? Se ganhar o Botafogo, tá garantido em segundo. O Nova Iguaçu teria que tirar 6 gols ali de saldo pra poder passar a gente. Então mesmo que o Vasco ganhe e o Nova Iguaçu ganha, o Fluminense estaria garantido em segundo. O Nova Iguaçu, se fizer 5-0, passa, né? Exatamente. Se fizer ali uma distância grande assim, passaria, mas 3-0, 4-0 não passa, não. Agora, num cenário em que o Fluminense empata com o Botafogo, já fica muito chato. Porque o Nova Iguaçu ganhando passa a gente, vai a 24. E se o Vasco ganhar por 2 gols de diferença da Portuguesa, passa a gente também. E aí é Flamengo e Fluminense, com o Fluminense sem a vantagem da semifinal. Lembrando que na semifinal, além da vantagem de ser mandante no jogo de volta, tem a vantagem dos resultados lá iguais. Então, se o Flamengo fizer 1-0 na ida, o Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença na volta. Então, assim, o jogo contra o Botafogo, com a derrota de ontem, se tornou um jogo extremamente importante. Porque se a gente vou repetir, se a gente empatar com o Botafogo, o Vasco só precisa ganhar por 2 gols de diferença e o Nova Iguaçu ganhar o Volta Redonda. Que são resultados prováveis, assim, de acontecer. E se perder, então... Aí se perder não muda muita coisa, a única diferença é que o Vasco poderia ganhar por só 1 gol de diferença e o Nova Iguaçu poderia até empatar com Volta Redonda, né? Se a gente perder, aí o Vasco... É só o Vasco ganhar e o Nova Iguaçu até mesmo empatando contra o Volta Redonda também ficaria na nossa frente. Mas, ou seja, a gente precisa de uma vitória contra o Botafogo
para não cair muito na tabela e ficar na quarta colocação. Hoje, diria eu que o mais provável é a gente ver um Fluminense e Nova Iguaçu. Porque o padrão até agora tem sido justamente o Flamengo ganhar, o Fluminense ganhar, o Vasco ganhar e o Nova Iguaçu ganhar. O padrão tem sido esse, tá? O que pode acontecer ainda também é que se a gente perder e o Nova Iguaçu, o Vasco tropeçar, o Vasco empatar com a Portuguesa ou até mesmo perder para a Portuguesa, o Fluminense ainda ficar na terceira colocação e ainda enfrentar o Nova Iguaçu, mas o Botafogo se classificar no lugar do Vasco. Então assim, essa última rodada vai ser animada, principalmente depois do jogo do Fluminense, beleza? Durante o jogo do Fluminense vai ser animado pelo jogo do Fluminense, mas principalmente depois. Já rebaixamento, o Audax já está rebaixado e um dos grandes vai jogar a Taça Rio, né? Ou o Botafogo vai conquistar o bicampeonato da Taça Rio, ou o Vasco vai ter a chance de dar o primeiro título da carreira para o Payet, que estão aí falando que é o melhor jogador da história desde Seedorf, que não joga no Brasil um jogador tão bom igual o Payet. Cara, o Marcelo não foi ninguém na carreira mesmo, né, cara? E se falar, não, mas é jogando aqui no Brasil, tá jogando bola aqui no Brasil. O que o Payet fez até agora aqui no Brasil, né? Pô, você tem Hulk aí fazendo aqui no Brasil, Suárez também jogou há pouco tempo. O Payet não tem título na carreira até hoje. Um ou outro ali vai jogar essa Taça Rio, ou o Botafogo é bicampeão, ou o Vasco, passaram até a vinheta aí antes, ou o Vasco dá o primeiro título ao Payet. Falando sobre o jogo de quinta, tá? O Fluminense teve alguns retornos importantes nesta segunda-feira nos treinamentos. Samuel Xavier voltou a treinar. O Diniz deu uma resposta também na coletiva, falando que o Marcelo e o Keno não preocupam para quinta-feira, e chamou ali a atenção de todo mundo, né, o fato de surgirem fotos novamente do Samuel Xavier treinando, e não só isso, mas ele treinando com a touca de natação ali. Ao que parece, mais uma vez, ele estava treinando, era um treinamento normal, né? Você vê, isso aí são fotos do treinamento nesta segunda-feira, né? Após o jogo de ontem. Os jogadores que não atuaram no jogo ou jogaram poucos minutos foram para o CT normalmente treinar, junto com outro grupo. Tem ali o Gustavo Apes também, o Lima que entrou, o Isaac que não entrou, o Lele que está ali também de costas. E lá atrás o Samuel Xavier também com a touca por conta do implante capilar. Aparentemente, vou repetir mais uma vez, ele deve estar disponível para quinta-feira. Joga? Chuto que não. Acho que se for mesmo lesão no joelho, não se recupera tanto assim não. O Samuel Xavier ainda não estreou na temporada. Já Keno e Marcelo, pela fala do próprio Diniz, provavelmente estarão disponíveis para o jogo contra a LDU. E aí fica aquela dúvida, né? Que deixa eu dar uma passadinha aqui nas fotos, que é assim, quem vai jogar também contra a LDU? Porque eu acho que o Diniz vai mudar esse time. Acho que o Diniz vem com 4 atacantes para esse jogo. E a sua opinião? Você deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Esse foi o vídeo da segunda-feira, um ritmo um pouco mais lento. Hoje, estou partindo agora, inclusive, lá para Jacarepaguá, porque no Parque Shopping de Jacarepaguá, hoje às 7 da noite, eu vou estar ao vivo lá com o Fio e com o Lessa fazendo o giro do Jornada KTO 1902 lá num estúdio dentro da praça de alimentação. Então, se você quiser ir lá assistir presencialmente, tem um telão, tem umas caixas de som e que a galera consegue ouvir ele na praça de alimentação. Pode acompanhar ao vivo, trocar ideia com a gente também. Até a próxima. Valeu!